Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Novamente aqui o canal Dinheiro, eu sou o André Godoy. Bom te ver. E hoje eu puxei um assunto aqui para nós tratarmos, que é um assunto que dá tanto pano para manga. E ontem houve uma declaração de novo da nossa amiga a Christine Lagarde. Pelo que eu entendi, não ficou claro para mim onde que aconteceu essa declaração, se foi Estados Unidos ou Europa, mas deu para ver que ela estava fazendo ela estava dando uma entrevista diante de uma plateia de jovens, né? Talvez universitários, não sei, alguma coisa assim, mas a plateia era basicamente de jovens, né? E tinha um entrevistador, talvez um jornalista fazendo as perguntas, intermediando, e alguém perguntou para ela sobre as criptomoedas, né? E ela deu a resposta que era de se esperar de um presidente de Banco Central. Ela falou literalmente o seguinte, até anotei aqui, eu vou deixar o link, é um trechinho muito curto, vou deixar o link da entrevista dela, da declaração dela aqui embaixo, depois você assiste. Mas basicamente ela disse o seguinte, tá, em tradução livre aqui. Ela fala, não pode ter essa onda, esse hype, né, das só porque o amigo do seu amigo fez X de dinheiro. Isso aqui é a resposta da Christine Lagarde a respeito da opinião dela sobre as criptomoedas, tá? Não pode haver essa onda, esse hype, só porque o amigo do seu amigo fez X grana. Você pensa que vai dar certo, que vai continuar subindo, mas é um ativo super arriscado. Aí detalhe para o que ela vai falar agora. Minha humilde avaliação é que as criptomoedas, não valem nada. São baseadas em nada. Não há sob elas ativos que atuem como âncora de segurança, ou como lastro, na verdade, né? Eu vou repetir. Minha humilde avaliação é que as criptomoedas, não valem nada. São baseadas em nada. Não há sob elas ativos que atuem como âncora de segurança, como lastro. No dia em que você tiver o Banco Central Europeu fora das suas operações, Banco Central Europeu Digital, desculpe. No dia que você tiver o Banco Central Europeu Digital fora das suas operações, cada euro digital será garantido por mim, ela falou. Por mim, claro, o Banco Central Europeu, né? Ela está representando o Banco Central. O Banco Central Europeu está por trás do euro digital. Eu vou ler vocês me desculpem, mas eu sou obrigado a fazer isso. Pela terceira vez eu vou ler essa parte aqui. Minha humilde avaliação é que as criptomoedas, não valem nada. São baseadas em nada. Não há sob elas ativos que atuem como âncora de segurança, como lastro. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu... assim, eu estou fazendo esse vídeo porque eu sei que muita gente curte criptomoedas, tem curiosidade, tá? Eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar de criptomoedas porque eu, francamente, até hoje não parei para sentar e estudar direito esse assunto. Sei que existe, sei qual é a filosofia, mas aquela coisa de garimpar, tá? Eu não sei, eu não entendo isso, tá? Eu tô ainda no século XX. Mas, de qualquer forma, por que eu tô dando risada? Por que eu tô achando engraçado? Porque assim, vejam, senhores, eu não tô aqui para indicar investimento para ninguém, tá? Você investe o dinheiro onde você quiser, faz, se você quiser comprar tudo em chocolate, se você quiser gastar tudo com mulherada, você que sabe, eu não digo nada, eu não condeno ninguém, cada um sabe de si, tá? Mas me chama muito a atenção a presidente de um Banco Central Europeu chegar em público e comentando sobre as criptomoedas, falar o seguinte: elas não valem nada, elas são baseadas em nada. Não há sob elas ativos que atuem como lastro. Tá bom. Aí eu vou perguntar para a dona Christine Lagarde, se eu estivesse na plateia, né? Eu acho que eu seria retirado de lá a pontapés pelo segurança. Porque eu levantaria a mãozinha e falaria: o euro é baseado em que lastro? Qual é o lastro do euro? Quais são os ativos reais? Quais são as âncoras que lastreiam o euro? Eu penso em fazer oportunamente aqui com vocês um vídeo sobre moedas. Eu acho que talvez seja o assunto mais fascinante que existe. Câmbio, né? Câmbio é uma coisa maravilhosa. E quando a gente for tratar desse assunto, a gente vai ver o seguinte:
que nós vivemos num mundo de picaretas, né? O dinheiro que você tem na sua carteira é um papel pintado. Um político pegou, mandou recortar um papel, passar uma tinta e deu para você e falou, olha, e curso legal ainda, né? Forçado, você é obrigado a aceitar. O cara chega com o papel pintado, dá na tua mão e fala, tá aqui teu salário. Você é obrigado a falar assim, senhor, pegar aquela porcaria, dobrar, pôr na carteira e guardar. Aquele papel pintado é lastreado no quê? Na palavra do político. Certo? Qual é o ativo real que lastreia o euro? Fala pra mim. Ou nós estamos vivendo ainda na época do padrão ouro e não me avisaram, porque pelo que eu sei o padrão ouro não existe mais. Aliás, eu sou um defensor ferrenho do padrão ouro. Eu acho que se os Estados Unidos quiserem não acabar, um dia eles serão colocados frente a frente de novo diante da necessidade de novamente entrar no padrão ouro. Ou eles vão fazer isso ou vai acabar, aquilo lá vai voltar a ser um monte de tribo de índio. Minha opinião. Eles estão caminhando para um precipício. Vai chegar uma hora que eles vão ter que falar, não, senhores, daqui ou a gente pula para o precipício ou a gente agora adota de novo o padrão ouro e vamos fazer direitinho dessa vez. Tá? Padrão ouro, senhores, é a coisa mais maravilhosa que a humanidade já inventou. É engraçado porque quando você fala de padrão ouro, todo mundo torce o nariz, fala, nossa, isso é uma coisa tão século XIX, né? Tão século XVIII e tal. É a melhor coisa que poderia ser feita. Duas coisas, padrão ouro e câmbio fixo. Eu não sei se você sabe, mas câmbio flutuante, todo mundo tem uma boa impressão, né, de câmbio flutuante. Quando você fala câmbio flutuante, todo mundo fala, não, nossa, maravilhoso, câmbio flutuante. Câmbio flutuante é coisa de vigarista. Câmbio flutuante é quando o governo deixa uma brecha aberta, porque ele sabe que amanhã depois ele vai ter que desvalorizar a moeda para ferrar a sua vida, para roubar o seu dinheiro. É coisa de malandro. Câmbio flutuante é coisa de malandro. É coisa de governo que não se garante. Fala, o dólar vale R$5, mas vamos deixar aí um espaço entre 2 e 9, né? Quer dizer, dependendo da conveniência do que eles queiram fazer. É isso. Né? É a mesma coisa que você entrar num mercado em que o quilograma às vezes vale 100 gramas, às vezes vale 9 quilos. Né? Você vai ser roubado, claro. Né? Então, mas voltando ao ponto, quer dizer, ela criticando as criptomoedas, falando que as criptomoedas não tem lastro em nada, não tem. E realmente não tem. Eu não tô aqui, senhores, para bancar o advogado de criptomoedas, tá? Se eu tivesse que investir, jamais eu investiria em criptomoedas, primeiro porque eu não entendo do assunto. Eu sei da filosofia delas, que eu acho muito bacana, aliás. Agora, eu não entendo do negócio. Eu não vou. Se eu tivesse que chegar a administrar um recurso, eu jamais colocaria em criptomoedas porque eu sou ignorante nesse assunto. Agora, como especulação, a história é outra. Eu já mexi com... Em especulando, eu já mexi com coisas que valiam bem menos do que criptomoedas. Eu especulo... Assim, o meu principal ramo de trabalho sempre foi... Isso em termos de especulação em bolsa de valores, tá? Foram opções. É um negócio que vale daqui a uma semana, um mês, acabou, aquilo virou pó. Quer dizer, tem data certa para virar pó. É muito pior, né, do que uma criptomoeda, ou do que um euro, enfim, é uma coisa muito mais perigosa. E mesmo assim, eu especulava com isso. Então acho que assim, se você vai especular, olha, você pode especular com qualquer porcaria. Você pode especular com cocô de vaca, se você quiser. Sem problema. É especulação. Você está comprando, está tentando, né, comprar barato para vender caro. Tanto faz se aquilo tem valor ou não, né? Uma coisa que ela fala também é essa coisa assim, que as criptomoedas elas não valem nada, né? Eu me lembro, já falei para vocês, né, que lá na bolsa antigamente, na época dos dinossauros, o café e o banheiro, a região entre o café e o banheiro do pregão eram as regiões onde você ouvia as melhores pérolas. E eu lembro de uma vez porque era onde o pessoal ficava descansando, tomando café, ia fazer um xixi e tal, voltava, né? Então o cara estava mais relaxado, ele soltava os pensamentos dele. E eu lembro que uma vez eu ouvi dois operadores veteranos, um virou pro outro e falou o seguinte: as coisas valem o que as pessoas acham que elas valem. Então, Dona Christine Lagarde fala assim, criptomoeda não vale nada.
A rigor, uma barra de ouro não vale nada, depende do olhar de quem está vendo, né? Se você estiver numa ilha deserta, sem água, sem comida, eu chego e despejo lá um caminhão de barras de ouro para você. 4 noves de grau de pureza para cada barra de ouro. Melhor, o ouro mais fino que existe. Você vai ficar bravo comigo se eu fizer isso. Porque quanto vale uma barra de ouro numa ilha deserta que não tem água, não tem comida, não tem nada? Fala pra mim. Né? Então, isso aqui, gente, essa maneira dela pensar, isso aqui é Adam Smith, é Davi Ricardo, é Marx. É achar que as coisas têm um valor intrínseco. As coisas não têm um valor intrínseco. Quem dá valor às coisas é você. Quem dá valor às suas coisas é você, não sou eu. As suas coisas, elas não têm um valor intrínseco. A sua casa não tem um valor intrínseco. O quadro que está pendurado na sua sala não tem um valor intrínseco. Tem valor para você. Talvez haja outra pessoa para a qual esses mesmos objetos têm até mais valor do que eles têm para você. Agora, para outras pessoas, terá valor menor. Depende da pessoa, depende da circunstância. Então, você chegar e falar assim, a criptomoeda não vale nada, de novo, o euro não vale nada. Porque ele é baseado em nada, não tem lastro nenhum embaixo dele, ele não está atrelado a nenhuma moeda, a nenhum metal valioso, certo? E aí? Então, é interessante isso, né? Porque me faz até pensar. Eu já comentei com vocês aqui que também uma das nossas frases de antigamente é assim: você quer ficar rico? Faz o que o governo está falando, só que é o contrário, né? Então assim, quando chega uma Christine Lagarde e fala, olha, é muito perigoso, porque não está lastreado em nada, viu? Juro que me dá o que pensar. Me dá vontade de parar e estudar esse negócio de criptomoeda, porque deve ser bom, viu? Se ela falou que é ruim, esse negócio deve ser bom. É uma coisa tão absurda, né? Assim, você... de novo, gente. Ela falando, é uma besteira, não vale nada, não tem valor intrínseco, né? As criptomoedas são baseadas em nada. Tudo bem, é verdade, não estou discordando, tá? Pelo pouco que eu sei, de novo, eu não sou especialista, me perdoem se eu estiver falando besteira, porque eu nunca sentei para estudar seriamente esse tipo de investimento, mas... de investimento não, de ativo, né? Mas o que eu sei é que o Bitcoin está baseado em nada, né? Por cima, pela minha ignorância, é meio que um monte de bits e bytes ali, né? Então, de fato, não tem lastro econômico real. Só que quase tudo na economia é assim. Isso não é prerrogativa... Uma pausa para o café, com licença. Isso não é prerrogativa do Bitcoin. Eu sei que mesmo dentro das criptomoedas tem as que prestam, tem as que são lixo. Tudo bem, isso eu sei. Agora, elas por elas, Dona Christine Lagarde, o euro é um papelzinho pintado. Né? Falar que aquilo é lastreado em alguma coisa. Então é interessante a postura, né? Quer dizer, é aquilo que eu estava falando para vocês esses dias. Sejam malandros. Quando uma presidente do Banco Central se dá o trabalho de chegar em público e fazer uma declaração como esta, por que ela está falando isso? Ela está interessada no seu bem-estar, é? Ou ela está preocupada que em vez de você botar os seus recursos na moeda podre dela, você põe os seus recursos em outra moeda podre? Me perdoem falar assim das criptomoedas, mas assim, se eu fosse um investidor, estou falando agora de investir, tá? Não estou falando de especular. Se eu fosse um investidor hoje, minha opinião, o que eu faria? Pegaria meus recursos, compraria tudo em barras de ouro e ponto final. Estou falando de investimento, tá? Eu não estou falando ganhar dinheiro, comprar na baixa, vender na alta. Estou falando de reserva de valor. Proteger o que eu tenho. Eu ia comprar barra de ouro e ponto final. Simples assim. Ah, mas tá alto. Eu compraria barra de ouro. Minha opinião. Isso é investimento. Agora, para especular, gente, de novo, você especula com qualquer coisa. Você especula com tulipa. Os caras não especulavam com tulipa? Quantos dias dura uma tulipa? Né? Então, assim, por que essa preocupação? As pessoas estão investindo no ativo de risco. A troco de que ela está preocupada com isso? É o dinheiro dela?
Por que ela chega em público e fica fazendo uma campanha contra um determinado tipo de investimento? Ela poderia ter dado uma outra resposta. Ela não precisaria ter falado: minha humilde avaliação é que as criptos valem nada, são baseadas em nada, não há sob elas ativos que atuem como âncora, como lastro. Ela não precisava ter dito isso. Por que ela disse isso? Na frente de uma plateia de jovens. Né? Então assim, ninguém aqui nasceu ontem, pô. Né? Claro que o que ela está fazendo aqui é uma campanha contra. O que, de novo, me leva a pensar o seguinte: talvez esse negócio de criptomoeda seja um bom instrumento especulativo, pelo menos. Eu não investiria nisso, botar dinheiro para ficar, não. Mas pelo menos para brincar, para comprar na baixa vendendo alta. Qual o problema? Né? Eu não compraria euro para botar no meu colchão, sinto muito. Jamais, porque é um papel pintado, gente. Escuta, na Inglaterra agora mudou lá tiraram a rainha, botaram lá aquele caboclo lá, o Charles, né? Tem que mudar a cédula, recolhe tudo, pinta de novo, põe o rosto do cara. Que é palhaçada, né? Gente, que é isso? Isso é palhaçada. Isso é um papel pintado mesmo. Então assim, se é pra você botar o seu dinheiro e ficar nele, e olha, eu tô falando da libra esterlina, hein? Libra esterlina, não tô falando do real, não tô falando do euro, tô falando da libra esterlina. A libra esterlina, pra vocês terem uma ideia, ela existe desde 1278. Uma moeda que tem quase 1000 anos já. E é uma palhaçada. Tem que pintar o rosto do cara porque a mulher lá morreu e o outro filho entrou. Então, quer dizer, desculpa, nós vivemos num mundo do papel pintado. Nada vale. Aí a mulher vai fazer uma campanha dessa contra as criptomoedas. Então assim, eu acho que vale a reflexão. Até pra mim foi uma lição isso. Porque assim, quando eu olhei, como eu falei, eu pensei, mas por que ela tá tão interessada em denegrir a imagem do negócio? É óbvio. Porque ela precisa do seu dinheiro. Ela precisa que, em vez de você comprar euros, em vez de você comprar bitcoins, você compre euros. Ela precisa da sua grana. Então é claro que ela vai falar mal do negócio. Dá o que pensar, né, senhores? Dá o que pensar. Enfim, esse foi o texto dela. Eu vou ler pelo outro, vocês me perdoem, mas é tão engraçado que eu tenho que ler de novo. Minha humilde avaliação é que as criptos valem nada, são baseadas em nada. Não há sob elas ativos que atuem como âncora de segurança, como lastro. Assim falou o presidente do Banco Central, do Banco Europeu. Senhores, um abraço para vocês. Sempre um prazer. Até amanhã. Tchau, tchau.